Quando tá na gravação. Espera aí um pouquinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de a cada dia andar na sua presença, Senhor. Amém. Nós nos colocamos aos seus pés, pedindo a tua Amém. bênção, a tua graça, que em Cristo Jesus, Senhor, derrame toda a palavra, ó Pai. Abra os nossos corações, que teu Espírito possa nos conduzir, para que não ultrapassemos aquilo que está escrito e fiquemos com aquilo que o Senhor colocado dentro do nosso coração. Nós pedimos a Amém. tua bênção, Senhor, nessa noite de hoje, que através do vaso de barro, o irmão Vitor, ele possa estar levando a palavra e nos ajudando, ó Pai, a compreender um Amém. pouco mais do mistério de Cristo cumprindo na sua vinda, ó Pai. Abençoa nossos Amém. irmãos Ronilson, irmã Ruth, todos os nossos queridos Sim. irmãos das aldeias indígenas, nossos irmãozinhos Amém. que receberam Cristo Jesus. Abençoa esse Amém. ministério das Bíblias, Senhor, que essas crianças possam crescer aprendendo o Evangelho do Reino. Abençoa Amém. a nação do Paraguai, Pai. Abençoa a nossa nação do Abençoa. Brasil. Abençoa Amém. que possamos semear a palavra, Senhor. Senhor, guarda nossos Amém. irmãos em Pedro Juan Cavaleiro também, o nosso irmão Diego. Lembramos Amém. de nossos irmãos também de Amambai, de Guatemi, das aldeias ali, nossos irmãos de Moarama, Pai, Sim. Paganelli, o irmão Weber, o irmão Cláudio e todos os demais Amém. irmãos. Pedimos a tua Amém. bênção nessa noite e agradecemos por essa infinita misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, na última mensagem, né, nós vamos tentar prosseguir, então, no estudo de Apocalipse. E nós falamos sobre a associação de Zacarias 14 com Armagedão. E eu queria começar, irmãos, lendo um versículo com os irmãos, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10. E disse assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aqui nós vemos que o desdobramento praticamente do final do livro de Apocalipse, onde a reação de João é se postrar diante do anjo que estava trazendo essa visão que ele estava recebendo para adorá-lo. Esse é o versículo 9, né? Qual foi a resposta do anjo? Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, é interessante, porque quando nós vamos no livro de Daniel, é dito no capítulo 12 para Daniel que sele as palavras desta profecia, porque essas palavras eram para o tempo do fim. Mas aqui, no versículo 10, o anjo fala assim, não seles. Lá era para selar, mas aqui é para não selar. Olha o versículo 10 de novo. Disse-me ainda, não seles, viu? Mas para Daniel é falado assim, que sele as palavras dessa profecia, porque isso era para o tempo do fim. Então, irmãos, quando nós entramos, ou entrássemos nesse desdobramento da última semana de Daniel, vamos dizer assim, o Senhor está revelando todas as coisas para nós. Nós lembramos, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz... O que diz? Vamos lá, irmãos. Vamos ler, porque isso aqui é importante, hein? Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. O que é dito? 29. Versículo 29. Pode ler, irmão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e, Amém. e a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpram Sim. todas as palavras dessa lei. Palavra da oração, irmão. Amém. Viu, irmão? Só para falar, quando Sim. você abriu a reunião, você falou Apocalipse. É Apocalipse Sim. 22:10, né?
22:10. É porque eu acho que E, ficou uma palavra 20 e 10, né? sim, 22:10. 22:10. Então, 22:10. E o versículo de Daniel é Daniel capítulo 12, versículo 9, que diz o contrário, né? Qual que diz? O que que diz? O que que é dito para Daniel? Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 9. 12:9. Isso, Porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. isso. Mas como disse no capítulo 22, versículo 10, para João, o que que é dito? Disse ainda: Não não seles. seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Isso. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Porque eu falo pelo Espírito, hoje o Senhor está nos mostrando, estas palavras estão abertas para nós. As Amém. coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Então, esse desdobramento da última semana de Daniel ficou muito impressionante, porque nos localizou que nada está sendo aberto. Nenhum selo ainda foi aberto, nenhuma trombeta está tocando ou tocou, e nenhuma taça está sendo derramada. Isso, irmãos, é para aquela última semana de Daniel e vai envolver exclusivamente o povo de Israel. Por isso que quando você começa a ler, se localiza no capítulo 24 de Apocalipse, de Mateus, capítulo 21 de Lucas, capítulo 14 de Marcos. Então, vai desdobrando para nós algo que se refere a essa última semana de Daniel. E hoje mesmo estamos Sim. falando com o Diego, né? Sobre um posicionamento teológico que mostra que talvez 2025 já comece essa última semana de Daniel. Mas aí nós, comentando com o Diego, nós falamos assim, para que realmente seja essa última semana, tem sinais muito categóricos ou categóricas para dizer que nós estamos nessa última semana. E uma delas é capítulo 9 de Daniel, versículo 27, quando fala do príncipe. Esse versículo é muito categórico, irmão, porque dá justamente a entender dessa última semana que está faltando. E ele disse que esse príncipe fará alianças por uma semana. Então, o aparecimento desse príncipe tem dois faces. A primeira face, nós dizemos bem claro, que ele aparece com aparência de piedade, como um conquistador, como alguém que vai trazer solução e vai trazer uma falsa paz. E é representado pelo primeiro selo de Apocalipse. Olha só que impressionante. Como você associa o primeiro selo com o aparecimento do anticristo? Nessa primeira face, representado por aquele cavaleiro branco, com uma coroa na cabeça, né? Então, você vê, tudo isso nós desdobramos através das mensagens, nos deixamos bem claro, repetimos várias vezes. Mas é interessante, irmãos, como que hoje nós podemos ter tranquilidade hoje. Esses versículos mostram que o Senhor, ele está abrindo para nós as escrituras para nos mostrarem estas coisas. Qual que é o objetivo? Nunca perdemos o foco, enxergarmos Cristo, vermos ao Senhor. Como que tem deslumbrado em nosso coração a necessidade de enxergar com mais força aquele acontecimento da sua vinda e o que envolve a sua vinda, o que representa que o Senhor vem. Quando a gente fala, vem Senhor Jesus, quantas implicações envolve a vinda do Senhor? Então, graças ao Senhor, irmãos, que o tempo está próximo. E para nós, não foi selado essas palavras da profecia desse livro. Estão abertas para nós. Deus seja louvado. Então, vamos Amém. continuar. Vamos continuar, irmãos, no capítulo 21. Vamos ler o versículo número 1. E vou pedir para o Diego, em espanhol, por favor, lê o versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. Amém.
La nueva Jerusalén. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo Obrigado, 2. irmão. Não, só um tá bom. Então, essa frase, olha só a expressão, vi novo céu. Não é céus, não é plural, é céu em singular. E nova terra. Isso aqui é muito significativo, porque quando nós lemos o capítulo 21, lemos sempre debaixo de um contexto do capítulo 20. O que nós lemos no capítulo 20? O capítulo 20 de Apocalipse é extraordinário, porque nos mostra a partir do trono estabelecido do reino milenial, ou milenial, né? Ou seja, capítulo 20 está totalmente relacionado ao que vai ser o desdobramento dos 1000 anos. Podemos dizer categoricamente a ressurreição dos mortos, versículo 4. Podemos ler o versículo, capítulo 20, voltando para trás, só para contextualizar. Irmão, você vê que aqui, para o anjo que vai falar em versículo 1, né? Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E aqui o desdobramento até o versículo 3 nos diz que Satanás foi atado e lançado para o abismo. Isso somente acontece a partir de que momento? A partir do momento que foi executado totalmente o juízo de Deus sobre a terra. Podemos dizer que todas as trombetas todos os selos já foram abertos, todas as trombetas já soaram e todas as taças já foram derramadas. E o último acontecimento foi o que diz no capítulo 19 de Apocalipse. Se você voltar um pouquinho para trás, versículo 21. Olha o que diz lá. Lê para nós, irmão Carlos. Não sei se já está vendo ele com sua... Você está conseguindo ler ou não? O irmão Carlos está aí, hein? Versículo. Eu não vou 21. tentar, não sei se do qual? Fala de novo para mim. 19. Apocalipse 19. Apocalipse. Lê o 20 e 21, por favor. Deixa eu ver, eu tenho que procurar primeiro aqui, porque vamos ver se eu consigo ler. Só um pouquinho. Olha, vamos ver se já está lendo. Já. Lembrando que Não, nosso irmão Carlos não podia ler, né? eu sei ler. O problema é não enxergar. Não, mas não estava impossibilitado, né, Carlos? Agora, Deus Deixa é bom, eu ver. né? Vamos ver. Já lavou no estanque de Siloé, É verdade. Isso aí, já um bisturi lavou. 21, né? 20 e 21. Versículo 20 e 21. Tá bom. 20. Deixa eu ver se as letras consigo chegar. 20, só um pouquinho. 20, 21. Do capítulo, qual capítulo? Capítulo 20. 19, irmão. Capítulo 19. Isso. Ah, tá. Versículo 20 e Então. 21. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu já vou enxergar bem. 19, versículo 21. Sim. Ai, ai. Vamos ver. 21, só um pouquinho. Já tô lendo para vocês. É que eu tô procurando no celular, na Bíblia, eu não consigo enxergar bem ainda. Bom. Ah, tá bom. Todos os demais foram mortos com a espada que 20 saía. primeiro. Lê o Versículo 20. 20, versículo 20 primeiro. No entanto, Isso. a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Amém. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre.
21, né? Sim, Também. 21. Todos os também. demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esse é o último versículo, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Amém. Uma alegria que você está lendo, hein? Uma Lendo mais alegria. uma vez. Aleluia. Amém. Amém. Mas, irmãos, esse é o contexto que agora o Senhor Jesus executou o juízo, o dia da vingança e vingou o sangue dos santos e dos mártires. E após esse acontecimento, agora um anjo tem uma corrente na mão e vai segurar o diabo e vai lançar ele no abismo por 1000 anos. Então, podemos dizer que o capítulo 20 é o desdobramento a partir desse momento. Podemos dizer que tudo isso envolve os 1000 anos, né? E quando você lê no versículo 7 do capítulo 20, você mostra que já passaram os 1000 anos. Ali é resumindo. E aí Satanás é solto e vai sair enganar as nações, né? Versículo 7, 8 e 9. E aí juntas para a peleja em Gog e Magog. Não é Armagedão, é Gog e Magog. É depois dos 1000 anos. Então, é interessante nos localizar, porque o capítulo 20 te mostra esse desdobramento que agora se vai ser destruído todos esses homens que se revelaram nesse reino milenial. Nós lembramos que o Senhor vai estar reinando 1000 anos, um reino de justiça, vai trazer paz. Ele vai estar regindo o seu governo com cetro de ferro. O que significa? Com autoridade e com justiça. Mas mesmo assim, depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto e vai sair para enganar as nações, para juntar novamente para a peleja contra a santa cidade. Então, resumidamente, o capítulo 20 nos mostra esse cenário onde novamente desce fogo do céu e destrui todos aqueles homens. Versículo 11 agora do capítulo 20. O que nós temos a partir do versículo 11? Nós temos agora, depois dos 1000 anos, o trono branco. E o trono branco é o juízo dos ímpios, a ressurreição dos mortos para juízo, para ser lançados no lago de fogo. Então, quando você lê o capítulo 20, o que você conclui? Bom, agora já acabou os 1000 anos. Agora vem o capítulo 21, que o irmão Diego leu agora. O que acontece depois do milênio, depois do juízo, depois do trono branco? Por inércia, a gente entende que esse céu e terra nova é depois dos milênios, depois dos 1000 anos. Mas eu quero provar para os irmãos, nessas escrituras, que não é isso. E que apenas é uma volta. Lembra que nós falamos que quando você lê Apocalipse, você não pode ler em sequência? Você tem que estar atento ao que vai, o conteúdo desse movimento do capítulo 21. Embora ele use a expressão de céu novo e terra nova, parece que é uma sequência da continuação do capítulo 20. Mas, na verdade, o cenário, sabe qual que é, irmãos? O que o irmão Pedro está falando. E nós precisamos ir à 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 na diante. Vamos lá, irmãos. Até o 3, irmão Amorim, pode ler para nós? Pedro, Capítulo 3, versículo 10 ao 13. tá ótimo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, em outras palavras, o que Pedro está dizendo em relação ao novo céu e nova terra, está dizendo ao reino milenial. Então, quando você lê sequencialmente o capítulo 20 para o 21, você leva o cenário do céu novo e terra nova para depois dos 1000 anos. Mas, na verdade, ele está voltando para o momento em que o Senhor está vindo. E vocês vão entender. Tem um capítulo que vai nos ajudar. A gente já leu muitos livros e tem muitas óticas sobre esse cenário. Mas eu gostaria de ler com os irmãos capítulo 65, versículo 17 em adiante, de Isaías. Vamos lá. O irmão Genaro está aí, hein? Ô, irmão Genaro. Vamos ler, pode ler esse aí, irmão? Versículo 17 em adiante. Isaías 65, versículo 17. Só 17, irmão? Graça e paz. Graça e paz, irmão. 17 e 18 primeiro. E depois o 22. Amém. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Amém. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Amém. Amém. Então, olha como que interessante. Se você ler, pode ler depois os irmãos com mais tranquilidade, mas se você ler o capítulo 65, ele vai te falar de um cenário na qual tem pessoas vivendo, trabalhando a terra e se multiplicando. Então, dentro da ótica de Isaías, está falando do reino milenial. Agora a pergunta é, que algumas pessoas falam, né? Mas aqui, presta atenção, você vê que aqui não fala céu, como fala em Apocalipse, aqui fala céus em plural. Por isso que eu fiz a distinção, pois aqui, pois eis que vos creu novos céus e nova terra. Então, não, eles falam assim, não é o mesmo. Lá no Apocalipse é singular e aqui é plural. Só que as pessoas esquecem que quando você lida com o hebraico, não tem esse negócio de singular e plural. Quando você vai na palavra céus, propriamente dita, a palavra é chamaim. Então, in dá pluralidade. Mas não necessariamente você escreve plural ou singular. Você escreve a palavra. Por exemplo, quando você vai na palavra Elohim, Elohim lembra é Deus, né? Quando você vai na leitura de capítulo 2, capítulo 1, 26 de Apocalipse, e criou Elohim os céus e a terra, fala, né? Então, Elohim não escreve deuses, porque a palavra in é pluralidade, mas está escrito Deus em singular, porque nós jamais colocaríamos deuses criou os céus e a terra. Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Embora nós temos a clareza de que existem vários céus, né? Podemos dizer que o primeiro céu é o céu onde está o trono de Deus. Que João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele ascendeu a esse céu, pelo Espírito. No dia do Senhor, ele foi ao Espírito, a esse céu onde está o trono de Deus, que é o primeiro céu. O segundo céu, vamos falar se é o lugar celestial onde estão o principado do diabo.
E o terceiro céu é onde o homem alcança. Vamos supor, ele pega um cohete, ele vai para não sei quantos planetas pode alcançar o homem, né? Esse é o terceiro céu. É onde nós temos acesso. Foguete. 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 Ele pode pegar um foguete, né, Genaro? E pode ir a Marte, Júpiter, a Lua, aonde ele for. Esse é o primeiro céu para nós. O segundo céu é onde está o trono de Satanás. E o primeiro céu é onde está o trono de Deus. E nós vamos ver isso com mais detalhes nas outras mensagens sobre o terceiro céu, né? Mas, irmãos, o que estou falando com isso? A minha argumentação, a argumentação que o Senhor me deu para apresentar é que esse capítulo 21 não é sequencial com o capítulo 20. Esse céu novo e terra nova refere-se ao início do milênio. Olha como que começa o desdobramento. Então vamos continuar a leitura lá em Apocalipse capítulo 21, por favor. Nós lemos o versículo 1, né? Agora vamos no versículo 2. Disse: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. E agora, irmãos, vai ficar muito claro isso aqui, porque é o mesmo cenário, podemos dizer, é o mesmo cenário que quando descreve aos santos vindo com o Senhor. Essa nova Jerusalém que está mostrando aqui, embora nós podemos dizer que aqui vai descrever que é uma cidade descendo do céu, nós não podemos trazer isso aqui, irmãos, como algo literal. Não podemos dizer que é uma cidade que vai vir do céu. É lógico. Nós sabemos, irmãos, que Deus habita e nesse terceiro céu, é o trono de Deus, né? E algumas pessoas entendem que lá no céu, Deus foi preparar, ou Jesus foi preparar cidades lá, ou foi preparar moradas. Onde que está isso? Vamos na leitura, irmãos. Capítulo 14 de João, versículo 1. Alguns irmãos pensam que lá tem, nessa cidade que está lá no céu, que é a Nova Jerusalém, tem cidades até de ruas de ouro, né? Mansões de ouro e tudo mais, né? Então, usam esses versículos para fundamentar que lá no céu tem uma cidade na qual alguém tem uma casa lá, né? Por quê? Porque o versículo 1 diz: não se turbe o seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E aqui, irmãos, todo mundo entende que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele ascendeu ao céu e foi preparar moradas lá. Por isso que quando você lê o capítulo 21 e vê descendendo uma cidade, é como disse, uma cidade literal. Agora, vamos tentar explicar isso aqui para que fique melhor, mais esclarecido. O que significa esse preparar moradas? O Senhor Jesus está dizendo assim, na casa de meu pai, ele afirma, há muitas moradas. Se não for assim, não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora, se você ler do versículo 18, abaixa ali e lê o versículo 18, 19 e 20. Olha que fala lá, irmãos. O que são essas moradas que o Senhor foi preparar? Versículo 18, do mesmo capítulo, que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, ele foi, né? Qual foi o momento que ele foi preparar moradas? Quando ele morreu na cruz, irmão. E quando foi que ele voltou? Porque ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei a vós outros. Na ressurreição, irmãos, ele se tornou o Espírito que dá vida para fazer morada em nós. Capítulo 14, versículo 23, vai falar que, olha que lindo isso aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Olha só, agora sim, fica mais claro. Quais são as moradas? A morada singular é o próprio Jesus. A morada de Deus é Jesus. Agora, olha como é que é interessante, irmãos. Vamos voltar no 18 agora. 19. O que diz o 19? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E o 20, irmãos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, irmão, ficou claro. Qual que são as moradas, então, as muitas moradas? A morada singular é o Filho. Ele é a morada de Deus. Mas naquele dia, quando ele voltar, agora sim, porque ele se torna o Espírito que dá vida, ele pode ter as muitas moradas de Deus. Porque essas muitas moradas somos cada um de nós que estamos na fé e que cremos no Senhor e recebemos o Espírito como morada de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tem um versículo claro. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha que lindo, irmãos. Como mostra claramente que a morada de Deus é Ele mesmo. E agora nós somos a morada de Deus por causa dele. Olha que impressionante isso aí. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Aí. que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, que foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Você vê que nós agora, irmãos, somos a morada de Deus. Não sabeis, a reflexão para nós é vermos, irmão, que esse corpo é um corpo de humilhação. Mas como estamos na fé, recebemos o Espírito que é morada de Deus, que é o próprio Filho morando em nós. Então, agora nós somos a muitas moradas de Deus. Quando ele disse que foi a preparar lugar, não quer dizer que ele foi lá no primeiro céu, lá, né? Vamos falar assim, no terceiro céu, para você entender melhor. Que foi preparar uma mansão lá, irmãos. Não, irmão. Não somos as moradas de Deus, as muitas moradas que estamos na fé e que temos o Espírito de Amém. Deus. Aleluia. Dito isto, glória a Deus, né, irmãos? Dito isto, nós podemos voltar na leitura. Vamos lá, irmãos, capítulo 21, versículo 2. Vamos ler de novo. Vi também. Bom, ele primeiramente viu o céu novo e terra nova. E agora vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para seu esposo. Onde que está essa mesma expressão? Você lembra, os irmãos? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 7. Eu acho que capítulo 19, perdão, irmãos. Capítulo 19, versículo 7. Mesma expressão. Seis e 7. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro.
porque el niño finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aqui, irmãos, mostra como que essa nova Jerusalém celestial que desce do céu são os santos, que é a noiva, que é a esposa do Cordeiro, que são os santos ressuscitados. São aqueles que partilham da mesma vida. São aqueles que, como Paulo descreve, né, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16 e 17, os irmãos lembram que ao ressoar da última trombeta e dada da voz do arcanjo, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados à própria imagem dele. E faremos o encontro do Senhor nos ares. Ele fala tudo ali. E 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53, descreve a mesma coisa. Então, essa nova Jerusalém, irmão, são os santos que vêm. Como que fala capítulo 19 sobre esse santo que vem? Os irmãos lembram, não? Que aqui no 21 é descrito como a nova Jerusalém descendo do céu. Como que é descrito no capítulo 19 do Apocalipse? Nós lemos agora 7 e 8, mas no versículo 11, ele mostra de outra maneira essa noiva ataivada, né? Ataviada para seu esposo. Como que mostra essa noiva agora, no capítulo 19, versículo 11 em adiante? Um cavaleiro montando um cavalo branco. branco. Isso. Com seu exército, não fala? Também montando cavalos brancos com vestiduras brancas. Então, por isso que nós precisamos estar alinhados nessa sintonia de Apocalipse. Apocalipse, irmão, não é uma leitura sequencial. E volta a repetir, capítulo 20, se você ler o 21 com sequência, você vai dizer que é depois dos 1000 anos. Não é. Esse é o mesmo cenário do Senhor descendo. E o irmão Diego, você lembra o que aconteceu na última trombeta, que é a última taça ou não? No capítulo 11, Diego, versículo 15, é a última trombeta. E disse que os reinos desse mundo passaram a ser de nosso Senhor. E os 4 seres viventes entoaram e glorificaram, porque agora o Senhor reina por sempre. E aí você vê todo esse desdobramento, irmão, é mesmo cenário, dito de outra maneira. Capítulo 21 é a mesma coisa. Olha como vai seguir a sequência. Isso que é muito importante, irmão, para nós estar conectados com o capítulo 21. Eu estou fazendo esses adendos só para nós poder entender melhor. Eu queria ler com os irmãos um versículo aqui ainda, antes de prosseguir na leitura. Nós lemos o versículo 2, né? Olha o versículo, Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 22 e 23. Pode ler, irmão Genaro. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos enrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Amém. Você nunca, a Lília está lembrando, né? Nunca vimos da perspectiva do milênio. Você vê esse Hebreus aqui? Olha o cenário agora. A nova Jerusalém descendendo. O que é essa nova Jerusalém descendendo? Tende chegado ao Monte Sião. Olha só, irmão. A cidade de Deus vivo. Amém. Aleluia.
Que coisa, hein, irmão? Que é colocado no reino milenal. Impressionante. Se aplica, irmão. Totalmente impressionante, irmãos. Olha só, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que Amém, agora no Senhor. capítulo 21 está descendendo. Olha só, irmãos, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, Amém. a igreja dos primogênitos. Olha só, irmão Diego, arrolada nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que palavra, irmãos? Que Podemos palavra. fechar agora e compartilhar, porque isso aqui é demais, né? Não tem como. É Irmão muito Vitor. rico isso aqui, hein? Irmão É Vitor, impressionante, hein? Sim, irmão. aqui tem algumas separações aqui nesse versículos. Fala Sim. assim, mas tendo chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo, o que é a Sim. cidade de Deus? A cidade de Deus vivo. A Jerusalém celestial. Sim. Tem uma separação. E a Sim. incontáveis hostes de anjos. Sim. Impressionante, E hein? a universal assembleia. São três coisas. Sim. Muito Logo, bem, muito bem. Logo, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Amém. São acontecimentos, separações. Amém. Muito bem Deus. colocado. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém, Pai. Esses Amém. hostes de anjos, irmãos, são quem? Isso, muito bem, irmão. Impressionante isso aí. Você vê como que nós precisamos perceber. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando foi levado preso, uma coisa que me veio na cabeça agora, o Senhor me trouxe à memória esse versículo, capítulo 18 de João, versículo 37. É perguntado para o Senhor, acaso tu eres rei? E ele responde, tu o disses. Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Todavia, o meu reino não é deste mundo. Amém. Se meu reino fosse deste mundo, os meus quê? Ministros, que são? São os hostes de anjos, irmãos, ao serviço do Senhor. Não Amém. deixaria que eu seja entregue a ti, tá vendo? Amém. Tá vendo como que é impressionante isso aí? Como é que é Aleluia. dito para Pedro, né? Pedro, quando cortou a orelha do criado ali, ele disse, acaso eu não tenho hoste de anjos? Não fala assim? A expressão? Eu não lembro de que tá, mas veio também. Tá vendo? Você É assim estava mesmo. à disposição de quem? Do Senhor Jesus, irmão. Sim. E a Lília lembrou, depois que o Senhor jejuou 40 dias e foi tentado pelo diabo, e o diabo foi embora, quem que veio servir ele? Anjos. Os anjos. Tá vendo? Então olha só, o Monte Sião e a cidade do Deus vivo é a mesma coisa que Jerusalém Celestial. Essa Sim. Jerusalém Celestial é a mesma coisa que a Que cidade de Deus. incontáveis hostes de anjos, que são a universal da Assembleia. Sim. Faz Isso? parte, né? Toda a Assembleia. Você vê que essa Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Nova Jerusalém não é uma casa, é a cidade agora. Correto, mas cidade, aqui dá a descrição que são os anjos. Sim, são os anjos. Mas que mais? Mas a Assembleia. O Espírito dos justos aperfeiçoados. É um encontro celestial. É um encontro, irmão. É como se diz, por isso que se fala, irmão Genaro, que o encontro vai ser já nessa esfera, essa esfera aqui dos ares, né? É isso que eu queria falar, dos Exatamente. ares, né? Então, Isso. justos aperfeiçoados, aquele então,
Essa visão que o Espírito traz em Hebreus, ela é maravilhosa. Então, é um Maravilhoso, encontro muito de tudo aí, impressionante. irmão. É um encontro, Isso. né? Agora, traz essa cidade descendendo no Monte Sião agora. Esse é o cenário que está mostrando no versículo 2 do capítulo 21. Porque, vamos dizer assim, esse cenário é descrito de uma maneira diferente no capítulo 19, no capítulo 16. Você tem, por exemplo, no capítulo 4, nós lemos no capítulo 5, esse mesmo cenário de diferente maneira. Vamos lá para lembrar, capítulo 5? Olha que impressionante, irmãos. Agora vocês vão ficar mais de Apocalipse. É descrito esse mesmo cenário de diferente maneira. Versículo 11 na diante. Esse mesmo cenário, irmão. Olha só. Até o 14. Quem lê? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao Aí. redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ô, irmão, Aleluia. proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi Cordeiro. morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Então eu vi que toda criatura que Aí. há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos quatro seres viventes respondiam: Amém, Amém. Também os anciões prostravam-se e adoravam. Aleluia. Que impressionante, irmão. Que cenário espetacular, né, irmão? Você vê como que encaixa certinho com isso aí? Esse acontecimento Irmão glorioso. Vitor, Sim. acrescenta o versículo 9 e 10 aí para você ver que espetáculo. Entoava Sim. novo cântico É dizendo: verdade. digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste Aleluia. morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de Aleluia. toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus se Aleluia. constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Que, Deus. que, Que que palavra alegria, né? impressionante. É muita alegria. Ô, Olha, irmão, irmão, se eu... depois que Sim. a gente ouve essa palavra, o nosso trabalho fica tão leve, né, irmão? Verdade, irmão. Sim. Ele nos transporta para esse cenário. Porque esse é o intuito de nós entrarmos no Apocalipse. Almejarmos com o nosso coração, desejarmos com o nosso coração ser parte disso. Amém, Nós estamos irmãos, compartilhando amém. com os irmãos aqui que são três coisas que fala no capítulo 13 de 1 Coríntios, né, que prevalece: a fé, a esperança e o amor. E a Lília compartilhou, né, que a fé não é Deus e a esperança também não é Deus. A fé e a esperança é para nós, mas Deus é amor. Por isso que no final, no milênio, irmão, nós temos a essência de Deus. Deus habitando com os homens, irmãos. Que impressionante isso aí, irmão. Mas olha só, Fé irmão, no irmão tabernáculo. Vitor. Mas olha só, irmão Vitor. A fé Sim, não é Deus, a esperança não é também Deus. sim, Mas a mesma fé vem de Deus, e a mesma sim. esperança vem de Deus também. Vem de Deus, vem de Deus. Isso, muito bem. Mas É como você pode Aleluia. diz, falar a assim fé, irmão, é a É, consumação de você estar em Cristo. aleluia. Aleluia. Deus é amor, irmão. Isso. Mas você vê que nesse reino milenial, nós vamos ter a expressão de Deus como amor. Ele vai estar habitando com os homens, irmão. Tabernaculizando com os homens. Isso aí é impressionante, irmão. E nós vamos ler aqui, ó. Quer ver onde que tá? Vamos lá, capítulo 21 agora. Vamos de novo. 21, nós lemos 2, né? Olha, não dá para avançar, irmãos. Versículo 3. Então, quem lê, irmão Genaro? Pode ser o versículo 3? Então ouvi grande voz vinda do trono,
dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o Aleluia. povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aleluia. 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 Amém, Pai. Ô, irmão, você vê que privilégio, irmão. Uma coisa, eu falo para os irmãos, né? É a figura. Nós temos ali no Antigo Testamento a figura do habitar de Deus no tabernáculo. Não podemos dizer que Deus habitava, era só a figura aquilo, da presença ainda de Deus. Não era do habitar de Deus. E era uma figura de Deus habitando com o povo. Você, aquele tabernáculo lá, né? E nós vimos tudo aquela figura de Moisés entrando lá e o seu rosto ficando resplandecendo para mostrar a santidade do que significava aquelas sombras e figuras. E na plenitude do tempo, nós temos alguém que, se realmente Deus estava habitando nele, Amém. mas somente nele, só no Filho, irmãos. Mas agora na Nova Jerusalém, amados irmãos, essa Nova Jerusalém que desce do céu, aleluia! Amém. Deus habitando com os homens, aleluia! Esse é impressionante, irmão. E como se diz, e somos casa de Deus, habitação dele, irmão, no Espírito, né? Aleluia! Que coisa, irmão. Ô, irmão, Você vê, você irmão? viu que esse versículo 29 e 29 que o irmão colocou, as coisas Sim. encobertas pertencem ao Senhor, quer dizer, não precisa ultrapassar nosso Não. Deus. Porém, as reveladas que nós estamos ouvindo nessa noite pertencem a Sim. nós e aos Pertence a nós. nossos filhos para sempre, para cumprirmos toda a palavra dessa lei, né? Amém. E essa colocação de Isaías 65, dessa Sim. visão das nações, com essa em Hebreus e com esses versículos aí de Apocalipse, é um banquete, né, irmão? É um É banquete. um banquete, irmão. É um banquete. Irmãos, eu já passou o tempo, mas eu acho melhor nós pararmos aqui e vamos continuando, né? E vamos compartilhando. O que vocês acham? Eu acho que é bom ir parando, porque nós estamos, Sim. como se diz, alimentando gradativamente do Apocalipse, né? Amém. Aí dá Muito tempo rico. da gente compartilhar, trazer mais alguma coisa. E para quem está Tá ouvindo bom. também, vai ter o ponto de consultar esses versículos. Amém. Tá ótimo, irmão. Vou parar aqui, então.